Palavra de Deus para a sua vida. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Bem, amados irmãos, o que Deus quer falar conosco hoje é que nós não podemos fazer as coisas sem antes consultar a palavra de Deus. Ou seja, aqui nós vemos Davi com uma ótima intenção dentro do seu coração, que era trazer a arca do Senhor até Jerusalém. Porém, Davi fez do jeito que ele achava e do jeito que ele pensava. E qual foi o jeito que Davi achou? Colocar a arca sobre os bois, amarrando-a. Porém, amados irmãos, num determinado momento que eles estavam trazendo a arca, e aqui, como eu li, eles estavam cantando, eles estavam alegres, porque eles estavam trazendo a arca do Senhor. A arca do Senhor simboliza a presença de Deus, a glória de Deus, vindo sobre as nossas vidas. Porém, a Bíblia nos diz que conforme os bois começaram a caminhar ali, a arca pendeu. E Uzá, ele pegou e tocou na arca. Tocando na arca, a Bíblia nos fala que Deus o feriu ali. E ali mesmo ele morreu. E por que Deus feriu a Uzá, amados irmãos? Porque a palavra, ela nunca volta atrás. Não podia se tocar na arca, amados irmãos. Era um mandamento dado por Deus. Ninguém poderia tocar na arca, mesmo que Uzá tivesse uma boa intenção. Porque Uzá teve uma boa intenção, porém ele não podia passar daquilo que a palavra estava falando. Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando? Amados irmãos, muitas das vezes nós temos boas intenções, porém, se a nossa boa intenção não for de acordo com a palavra, nós vamos morrer. É isso que aconteceu com Uzá, porque era proibido tocar na arca. Por que era proibido tocar na arca? Porque a arca simboliza a glória de Deus, e ninguém que toque na glória de Deus, amados irmãos, ficará impune. Acontecendo isso, Davi fica muito triste, ele teme a Deus, e o que acontece? Ele vai buscar na lei do Senhor como que a arca teria que ser trazida. E como que a arca teria que ser trazida, amados irmãos? A arca, ela possuía nas laterais pequenas argolas, as quais eram introduzidas nelas varas compridas, que estariam sobre os ombros dos levitas. Então, amados irmãos,
essa era a maneira correta. Colocar sobre os ombros, ninguém poderia tocar a arca. Era colocar estas varas, e aí os levitas iam, na verdade, na frente e atrás, através dessas varas, levando a arca. Não poderia ser colocado em cima de um boi e o boi levar. Havia o jeito correto da arca ir até Jerusalém. Então, o que nós aprendemos com esta história, amados irmãos? E depois, só concluindo, Davi procurou no livro da lei e levou a arca da maneira correta e ninguém morreu. Então, o que nós temos que aprender? Que, embora nós tenhamos boas intenções, Davi tinha uma ótima intenção, trazer a arca de volta. Porém, alguém morreu por não ter sido consultado o livro da lei. Então, nós temos que aprender, amados irmãos, que nós não podemos viver sem consultar o livro da lei, ou seja, a palavra de Deus. Porque, independente de nós sabermos ou não alguma coisa, ela não vai deixar de ser pecado se nós estivermos cometendo. Ali, amados irmãos, Davi errou por não ter consultado antes. Quando aconteceu o agravo, quando Deus feriu a Uzá, aí Davi foi procurar no livro da lei para verificar qual seria o caminho correto. Mas o que eu quero deixar claro nesta pregação, que Deus mandou enfatizar aqui, que nós não podemos fazer as coisas, amados irmãos, daquilo que nós achamos e pensamos. Davi cometeu um erro grave aqui, amados irmãos, por fazer as coisas da maneira que ele achava e pensava, sem consultar o livro da lei, que é a palavra do Senhor. Então, amados irmãos, esta palavra é uma palavra que nos leva a refletir sobre a importância de estarmos priorizando a palavra de Deus para podermos tomar atitudes, tomar decisões, realizar sonhos, projetos, desde que estejam sempre de acordo com a palavra de Deus. Então, eu vou deixar esta pequena reflexão, esta pequena palavra de Deus, para que nós nunca venhamos a tomar decisões precipitadamente, sem antes consultar na lei do Senhor, na palavra de Deus, o que é certo e o que é errado. Por quê? Existe um ditado, né, amados irmãos, que o inferno está cheio de boas intenções. Uzá, ele teve uma boa intenção, porém, a boa intenção dele levou à morte. E também as nossas boas intenções, se não estiverem dentro da palavra de Deus, nos pode levar à morte. O que simboliza essa morte? A morte espiritual. Porque ali Uzá morreu realmente. Literalmente, ele morreu. Mas quando nós fazemos coisas contra a palavra de Deus, que no caso ali Uzá, ele tocou na glória do Senhor. Se nós tocarmos na glória do Senhor, amados irmãos, nós vamos morrer, mas de que forma? Espiritualmente, quando nós saímos fora da palavra e agimos contra a palavra de Deus, porque era proibido tocar na arca. Assim também nas nossas vidas, nós temos que ter ciência, ou seja, tomar conhecimento da palavra de Deus para não transgredirmos as leis do Senhor. Amém, amados irmãos? Essa pequena palavra que o Senhor mandou trazer hoje. Meditemos nessa palavra, que Deus possa falar em cada coração. Agradeço aos irmãos que ficaram comigo até o final deste pequeno vídeo. Que Deus os abençoe. Quem puder se inscrever no canal, agradeço. Quem puder dar um joinha, agradeço. Deixo-vos com a paz do Senhor e que Deus os abençoe enormemente. Amém?